Marcos de Paula, candidato do PSB a deputado estadual. Fala um pouco da sua trajetória política, sua escolha partidária e o que te levou a ser candidato. Tá, minha trajetória política é desde que eu me entendo por gente. Sempre gostei da vida pública, sempre atuei em alguns movimentos segmentados, né? Eu venho do segmento evangélico e sempre participei da vida ativa do meu segmento. Fiz parte de uma associação beneficente e ia atrás de recursos para socorrer os menos favorecidos pela sorte. E desde aí a gente vem trabalhando, mesmo na escola como líder de classe, depois no patrulheiro, que eu fui patrulheiro durante 5 anos, naquela época eu estava com 13, saía com 18, e saí como patrulheiro de classe especial. Então em todos os momentos da minha vida em que tive alguma atividade, mesmo nos trabalhos, sempre me destaquei como uma liderança forte. Entrei na Propé Calçados, hoje uma loja forte na cidade, como patrulheiro e estoquista, e saí gerente, saí porque quis, porque não aguentava mais a vida do comércio, e fui procurar fazer alguma outra coisa. E logo após atingir a maioridade, a gente sempre participando aí da vida ativa da cidade, chegou o momento que eu fui candidato pela primeira vez, não fui eleito a primeira vez, não fui eleito a segunda, entrei na terceira. E após essa primeira eleição, tive 4 mandatos consecutivos, que eu estou hoje cumprindo o 4º mandato. Então é uma vida de atividade pública e política já de longa data. Então é por isso que eu participo da vida pública da minha cidade e resolvi ser vereador, até para dar algumas respostas para mim mesmo. Eu perguntava o porquê isso não acontece, o porquê aquilo não acontece. Então eu resolvi participar de uma eleição, até que ganhei e estou no 4º mandato consecutivo. A gente sabe que a questão de mobilidade urbana é um dos maiores problemas que tem em Sumaré. Foi apontado pelos movimentos sociais na época das manifestações de junho e julho, e agora o projeto que parece que estão prometendo que vai resolver os problemas é o corredor metropolitano. Qual a sua opinião a respeito? Olha, a questão de mobilidade pública, ela não é tão somente o corredor metropolitano. Quando se fala em mobilidade pública, a gente tem que pensar também no zoneamento, a gente tem que pensar no plano diretor da cidade. Agora, o corredor metropolitano é uma questão sobre a mobilidade urbana. Eu sou totalmente favorável, acho que Sumaré hoje é uma cidade grande, nós somos a 2ª cidade da região metropolitana, que engloba esses 19 municípios, onde nos 19 municípios se arrecada mais que o país do Chile. Então o nosso movimento é muito grande. Então nós estamos aqui numa região se falando de 2 milhões de pessoas. Então, quando se fala de corredor metropolitano, é uma situação que vai resolver parte de um problema e não resolve o problema de um todo. Mas sou plenamente favorável, não concordo, porém, com o trajeto traçado que hoje aí existe. Ainda sobre mobilidade urbana, foi levantada a questão do passe livre estudantil. Qual a sua opinião? Eu acredito que o passe livre estudantil é uma guerra, é uma luta, aliás, que se deve fazer ao longo de todo esse período, desde que se levantou. Vem se discutindo, vem se fazendo algumas ações. Então, eu sou totalmente favorável, não só ao desconto na passagem, eu sou favorável a dar o passe livre. O estudante merece, o estudante é o futuro desse país. Então é por isso que eu acredito que os nossos governantes têm que trabalhar políticas que se traga para o estudante o passe livre, que é um incentivo a mais, porque muitos desistem até porque não tem condição de ter o dinheiro do ônibus para estudar em Americana, para estudar em Campinas, já que a nossa cidade já não oferece.
Então é por isso que eu também me lancei na vida pública, porque eu acredito que a nossa juventude, ela precisa de ETECs, ela precisa de FATECs na nossa cidade, que nós não temos. Então, se a nossa cidade oferecer a educação que os nossos jovens precisam, de qualidade, né, eu acredito que a gente resolve também boa parte na questão até do passe livre, porque a gente iria buscar outros cursos, outras opções, quando não tivesse na nossa cidade. Ainda sobre questão de política pública para a juventude, um dos maiores problemas, principalmente por Sumaré já ter sido a cidade mais violenta do estado, é a questão da mortalidade dos jovens. Qual seria a sua posição, o que fazer em relação a isso? Olha, eu sempre acreditei, e essa é uma máxima até, que a educação é a base de tudo. Um povo sem educação, um país sem educação de qualidade, é que gera a violência. Um povo sem educação, ele leva o povo para a miséria. E a miséria é a mãe da violência. Então eu acredito que nós investindo mais em educação, nós investindo mais em políticas públicas para o jovem, nós vamos tirar o jovem da violência. Porque a margem dos homicídios atinge a maioria dos jovens. Por quê? O jovem hoje, dos 13, 12 anos até os 17, 18 anos, ele não consegue emprego, ele não tem uma educação de qualidade. Então eu acredito que além da educação, tem que se trabalhar a ocupação mais do jovem, na área da cultura, na área do esporte, na área do lazer. Então acredito que trabalhando nesse segmento, nós vamos diminuir a violência e a mortalidade dos jovens no nosso país. Sobre a questão de abastecimento de água, São Paulo está passando por uma crise hídrica que talvez seja uma das maiores da história. E Sumaré já tem um problema de abastecimento de água que vem desde a origem, que mais 60% da água sofre perda por questão de manutenção. Qual seria a sua opinião hoje, nesse contexto, sobre a concessão do DAI? Olha, para falar de concessão do DAI, e como a pergunta ela abrange a questão da água por um todo, Nathan, nós temos que discutir e falar que nós estamos em cima do aquífero Guarani. É o maior do mundo. Então, para se falar de falta de água na nossa região, no estado de São Paulo, nós temos que falar da falta de competência dos governos que aí está e dos anteriores também, que não se preocuparam, sabendo que isso era um líquido finito, que ele pode acabar. Isso a gente ouve desde quando eu era criança, que a água tem que economizar, que a água você tem que tratar. Então, faltou políticas na realidade, faltou gestão, faltou competência, faltou interesse dos governantes. Agora, voltado para Sumaré, eu posso falar com tranquilidade na questão da água do nosso município, porque eu venho acompanhando desde algum tempo. A partir do momento que falaram sobre a concessão do DAI, que a administração tinha interesse em fazer a concessão, o que eu fiz? Eu fui em uma cidade da nossa região que foi feita a concessão. Eu fui até Limeira, na Foz do Brasil, pedi uma reunião com os diretores, fui muito bem atendido, fiz um questionário de 50 perguntas, eles me responderam todos. E o que eu saí de lá com uma convicção, de que a nossa autarquia, o DAI, que vem servindo a nossa população ao longo de todos esses anos, ela é viável, se administrada com uma gestão séria, uma gestão sem muita questão política, porque o que nós vimos ao longo de todos esses anos no departamento de água é que é um cabidão. E aí não tem autarquia, não tem administração que suporte. Então eu acredito que o DAI, ele é viável, sou totalmente contra a concessão do departamento de água. Eu acredito numa gestão responsável, né? Que o DAI ele pode se superar, pode pagar todas as suas despesas
Agora, o que precisa realmente é administrar com seriedade o DAI. Nós temos quase que 50% de perda de água tratada. Corrigindo essas perdas com as tecnologias que hoje existem, nós já vamos melhorar em muito a questão da arrecadação do DAI. Agora, nós vivemos uma crise da água, não é só Sumaré, mas Sumaré é uma cidade atípica, nós temos uma autarquia totalmente viável e nós podemos trabalhar com responsabilidade, com uma gestão responsável, recuperar a capacidade de investimento do DAI. Por isso, sou totalmente contra a concessão ou venda, o que seja, do Departamento de Água e Esgoto de Sumaré. Em Sumaré, nos últimos 2 anos, uma das questões sociais que tem sido abordada é a ocupação da Soma. Qual a sua posição em relação a isso? Olha, a minha posição quanto à ocupação denominada Soma, ela é muito clara. Eu acredito que essa ocupação ela foi de uma forma irresponsável. Por quê? Não se ocupa uma área que tem dono. Existe dono no Soma. Existe alguém que tem uma escritura, tem posse daquela área, independente das dívidas que elas venham ter. Primeira coisa, se um dia for ter que se desfazer, ou a prefeitura tomar, o que tem que se fazer? Primeiro, pagar os funcionários que foram demitidos e que não receberam, e até hoje brigam na justiça pelos seus direitos. Então, eu acredito que esta ocupação, ela é de uma forma assim, irresponsável. Nada contra as famílias que estão ocupando, porque eu também fui ocupante. Eu ocupei a área verde do Alvorada, eu ocupei a área verde do Jardim São Domingos, então eu morei em favelas e eu posso falar com propriedade. Eu sei o que é duro você não ter onde morar. Eu sei que quando você ocupa, você morar dentro da água. Então eu acredito que Sumaré é uma cidade que ela vem investindo já em política habitacional. Tanto que nós tiramos o pessoal da área verde do João Francisquini, nós tiramos o pessoal da área verde do Jardim Alvorada, nós tiramos o pessoal da área verde do Jardim São Domingos, nós tiramos o pessoal da área verde da Rua Krenak. Está agora em processo de remoção o pessoal da Rua Coroa Imperial, da Vila aqui ao lado do Jardim São Domingos, do Vila Rebouças. Então Sumaré tem uma política habitacional, né? E obviamente que as pessoas, sabendo que a cidade que tem uma política habitacional e que está colocando a sua população em casas e moradias dignas, obviamente que muitas pessoas também migram para a cidade, a fim de também conseguir a sua casa própria, a sua tão sonhada casa própria. Então, aproveitando a oportunidade, cumprimentar os prefeitos que passaram anteriormente e que investiram em habitação, como Dirceu Dalben, como o Baquim, como a prefeita Cristina Carrara, que está dando sequência também aí no projeto de habitação popular. Então, essa questão do Soma, eu acredito que a justiça sabe qual é o melhor caminho e vai resolver da melhor forma possível, não desamparando também quem precisa de moradia. Finalizando, eu perguntei muito de questão municipal. O que você pretende fazer pela cidade se você for eleito? Olha, quando a gente tem um sonho de ser representante de amigos de bairro, vereador ou deputado, a primeira coisa que vem à mente é melhorar, sempre melhorar os trabalhos, os serviços oferecidos no município. Eu, enquanto deputado, tenho um sonho, como respondi a algumas perguntas: trazer políticas públicas para os jovens, trazer para o nosso município uma ETEC, uma FATEC, que falta no nosso município. Hoje nós só temos aqui a maioria
das instituições de ensino que temos são particulares, né? Uma escola que nós acreditamos que se investir mais um pouquinho nela, porque tem espaço, tá? É a escola Dr. Leandro Francischini, que tem ali 2 ou 3 cursos profissionalizantes. Então, os nossos jovens precisam. Outra coisa, nós precisamos de política para atrair mais empresas para a nossa cidade. Nós sabemos hoje que o nosso plano diretor ele é arcaico. Nosso zoneamento precisa mexer urgentemente. Nós perdemos algumas indústrias para Hortolândia, para várias outras cidades da região, porque nós não temos políticas para as indústrias. E por que eu digo isso? Vindo empresa nova, vai atender também a juventude na questão do primeiro emprego. Porque não adianta a gente sair para fora também para estudar e depois não conseguir nenhum emprego perto de casa. Então a questão da política, na área do ensino, é trazer uma faculdade de tecnologia para Sumaré. A gente sabe que a ciência e tecnologia é o desenvolvimento, é tudo que o jovem precisa. Então é por isso que eu coloquei o meu nome para ser avaliado pela população. E sendo eleito, obviamente, na área da educação, eu pretendo trazer ensino superior para a nossa cidade, de graça para a nossa população, como tem as FATECs e as ETECs que é oferecida pelo governo do estado. Para Sumaré, na questão também da saúde, esses dias eu tive que levar uma pessoa no AME de Santa Bárbara. O que é o AME? O AME é um ambulatório municipal de especialidade, que ele abrange o quê? Cirurgia de médio porte. Não precisa sair correndo para Campinas, não precisa sair correndo para Unicamp, se a gente tiver um AME na nossa cidade. Então é trazer também, na área da saúde, um AME para a nossa cidade e trabalhar para que venham mais recursos para a nossa saúde. Eu quero trazer saúde para esta cidade, porque nós temos um hospital estadual que é de referência, que a primeira cirurgia de cérebro com um paciente acordado foi feita em Sumaré. Mas quando eu preciso de uma urgência, emergência, eu não consigo entrar no hospital estadual, porque ele é regionalizado. Então, o cidadão da nossa cidade, ele, na realidade, nós temos um UPA que, bem ou mal, está funcionando. Nós precisamos investir um pouco mais no CIS de Nova Veneza, que é também um mini hospital, e que se investir com profissionais, com médicos, né, a gente poderia resolver o problema ali de Nova Veneza, da área cura, do Matão. Então nossa saúde em Sumaré, ela é carente, e é por isso que eu coloquei o meu nome para ser avaliado por essa população tão sofrida, que quando aqui cheguei me adotou, me abraçou, me deu 4 mandatos de vereadores. Isso não é coincidência. A pessoa se eleger por 4 vezes consecutivas, isso não é coincidência. Então é por isso que eu coloquei o meu nome para ser avaliado pela população de Sumaré, tendo em vista também que a gente faz um trabalho social já há 14 anos, que é uma casa de apoio a dependentes químicos. Eu tenho 60 internos que eu mantenho sem ajuda municipal, sem ajuda do Estado. Eu mantenho com a ajuda de amigos e companheiros de algumas empresas que estão no município. Então essa questão da dependência química é um trabalho social que eu acredito que os governos estão acordando agora, mesmo que tarde, nós já estamos fazendo há 14 anos. Então é implementar a política para o tratamento da dependência química. Eu agradeço por você ter aceitado fazer a entrevista. E você tenta ganhar meu voto agora, diz por que eu tenho que votar em você. Olha, eu me dispus a disputar essa eleição e com muita garra, com muita coragem, com muita determinação. Eu lamento um pouco, porque eu não consigo me locomover muito, eu tenho visão reduzida, enxergo muito pouco. Mas tenho uma mente de elefante. Então é por isso que eu, mesmo com toda essa dificuldade, mas sabedor dos problemas do nosso município, da nossa região, da macro-região de Campinas, é por isso que eu coloco o meu nome para ser avaliado. Tendo em vista
que quem ouvir essa entrevista pode perceber que eu sou um candidato preparado. Então é por isso que eu acho que não tenho nem que falar muito. Meu trabalho, já como vereador na cidade, meu desempenho na área social, já pode convencê-los de que Sumaré era um representante à altura.